No ar, mais um Começo de Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. Ser visionário e empreender com criatividade é um processo que requer muito conhecimento e determinação. É tornar o tempo valioso, priorizar estratégias e gerenciar com eficiência um negócio. O nosso entrevistado de hoje tem 61 anos de idade, é filho de Maria da Gama e Rafael José de Lima. Um verdadeiro apaixonado por negociar. Já vendeu mais de 50 mil motocicletas. Aqui em Caratinga, sua cidade natal, ele foi pioneiro em vários negócios e é dono de uma marca sólida no comércio há mais de 20 anos. Nós voltamos já e você vai conferir uma entrevista sensacional com o convidado de hoje. Não sai daí. Nós voltamos já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas TV Sistec e Super Canal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Vamos começar nosso bate-papo com o convidado de hoje, o empresário Rafael José de Lima Júnior. Rafael José, o Rafa, né? Rafa. Seja muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Muito obrigado. Prazer te receber. Demorou chegar aqui na bancada. Exatamente. Muito serviço, né? Bastante. Correria. Exatamente. Rapaz, 50 mil motos, é isso que já colocou aqui dentro de Caratinga? Aproximadamente 50 mil motos, né, na rede. É mesmo? Nós hoje somos 3 empresas, 3 lojas, né, 3 matrizes. E ao longo desse tempo, a gente já colocou mais de 50 mil motocicletas no mercado. Pra você ter uma ideia, o estoque, a frota circulante de Caratinga e a região de Caratinga hoje, quando eu chamo a região de Caratinga, são 12 municípios que é a nossa área de atuação. Tem uma frota de circulante de 38 mil motocicletas, só que, e a gente é responsável por no mínimo 80% disso que circula aqui hoje. Bacana. E é um negócio de crescimento? Em franca expansão. Franca expansão. Franca expansão, porque a gente sempre copia os mercados evoluídos. E os mercados evoluídos estão cada vez mais aderindo ao mercado de 2 rodas, ao transporte através das 2 rodas. É um transporte mais barato, mais ágil, mais menos econômico. Poluente. Exatamente. É isso? Exatamente. Nós estamos ainda numa pandemia que a gente espera que acabe logo, mas estamos começando aí uma questão econômica na ordem mundial muito complicada por conta dessa guerra na Ucrânia, né? De que forma pandemia, de que forma guerra que vai interferir no mercado internacional, interfere no seu negócio? Nós vivemos numa economia globalizada há muito tempo, cada vez mais globalizada, cada vez mais interconectada. Então, às vezes, um veículo que é montado aqui no Brasil, ele depende de componentes que são produzidos em várias partes do mundo. E isso, quando não funciona bem, quando há alguma interrupção, quebra a corrente da produção. E isso afeta aqui no Brasil e afeta exatamente os mercados de todo o interior do Brasil. Você fala porque é componente que deixa de chegar, que é preço que aumenta. Exatamente. E principalmente nesse fator da montagem da motocicleta, nossa fábrica em Manaus, os componentes foram produzidos, alguns na Ásia, principalmente componentes eletrônicos. E isso teve uma interrupção da produção em função dos lockdowns, e quando foi reaberto, foi autorizada a produção, esses componentes, a demanda foi muito forte, foi muito quente, e faltou container para entregar. Tinha navio e não tinha container. O preço subiu, impactou inclusive nos preços. As nossas motocicletas sofreram vários reajustes de preço em consequência disso aí. Você vê que você tinha um produto, você tinha um cliente para comprar, um produto para entregar, um navio para transportar, mas você não tinha um container. Não tinha um container. Uma coisa impressionante. 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 Para você ter ideia, se faltar um cabo de acelerador, a fábrica não consegue terminar a montagem de uma motocicleta. Então, se faltar um punho, faltar uma manete, ela deixa de produzir uma motocicleta inteira por conta desse componente. Você falou em Manaus aí, nós estamos lá na Zona Franca de Manaus, né? E até para o telespectador entender direito, ele comprou uma Honda aqui do Rafa, por exemplo. Como é que essa motocicleta chega? Qual o processo que ela passa para chegar aqui, o sujeito montar nela e sair passeando? Interessante. Desde a criação da Zona Franca, todo mundo deve ter essa mesma pergunta, né? Puxa vida, por que vai produzir? E o polo industrial de Manaus é um polo gigantesco. Na época dos governos anteriores, passados, entenderam que tinha que dar incentivo para industrializar todo o Brasil e descentralizar a produção, que era toda no Sul e no Sudeste. Então, entenderam de produzir várias coisas, vários componentes, você sabe disso.
Motocicleta é produzida em Manaus, no nosso caso específico. Ela viaja 3 dias de balsa, de Manaus a Belém, de balsa. Atravessa os rios, Amazonas, Rio Negro, deve atravessar os Solimões, eu não tenho certeza. Enfim, ela atravessa 3 dias. Chega em Belém, ela gasta no mínimo mais 10 dias para chegar até São Paulo. A logística é complicada. Depois que vem para o centro de distribuição em Belo Horizonte para chegar até nós. Isso, aí com estrada ruim, com transporte caro, com combustível caro, quer dizer... Sujeito a tudo isso. Isso impacta muito no preço. Muitas vezes o preço anunciado de uma motocicleta no site da fábrica, a pessoa vê uma diferença grande. Mas a fábrica anuncia por 1.000 e você me vende por 1.500. O que eu posso dizer? Se você for em Manaus buscar, eu te vendo por 1.000, mas quem aguenta? Você não recebe ela aqui por 1.000, né? Não tem como. É uma coisa interessante. É uma logística complicada. É uma logística complicada e a gente fica imaginando o seguinte. Quando se trata de um veículo, por exemplo, que tem uma acessibilidade melhor, né? Quer dizer, é mais acessível a um público por conta de preço. E nós estamos falando de um veículo que ele melhora a questão da mobilidade urbana, porque ele é ágil, ele é barato, ele polui menos. Quer dizer, isso tinha que ter essa facilidade para chegar mais barato ainda para todo mundo, né? Exatamente. Você, o negócio de motos para você, ele é crescente, o número de pessoas que compram moto, qual é a pergunta? Está estabilizado ou está crescendo? Quer dizer, você tem moto para entregar ou está sobrando moto no seu... Está em expansão, a procura, a demanda está aquecida, em função, inclusive, da pandemia, porque é aquele velho ditado, enquanto um chora, o outro vende o lenço. No nosso caso também aconteceu isso. As pessoas tiveram que fica em casa, lockdown, encomendando as coisas através de motofrete, mototáxi, e isso tudo aumentou a demanda nesse segmento. O setor de entrega. Setor de entrega. Entregador, realmente é um serviço que cresceu hoje todo que mundo exige moto, bacana. Se você falar delivery, antigamente ninguém sabia o que é. Hoje é capaz de todo mundo saber o que é um delivery. Né? É a entrega de porta a porta. E a motocicleta é o veículo principal para fazer essa logística. E algumas coisas, rapaz, elas vêm para ficar mesmo. Né? Veio para ficar, com certeza. É um hábito que veio... A pandemia pode acabar porque você vai ter você tem essa facilidade de poder ligar, traz o lanche para mim, quer dizer, eu vou parar lá para quê se eles vão... Muda muita coisa. Geninho, para você ter uma ideia, desculpa te chamar de... Não, fica à vontade. Para você ter uma ideia, a gente fazia reuniões, você sabe disso. Hotéis, reuniões, viagens. Ontem eu tive uma reunião das 9 ao 12:30, no nosso escritório ali na Rafa Moto. Participou gente do Ceará, participou de São Paulo, de Vitória, mais o pessoal daqui. Fizemos um telão, tudo videoconferência. Na plataforma, ou Meet ou então no Zoom. Eu achava que eu nunca ia conseguir dar conta disso, até eu estou tendo que aprender. E já tem 2 anos que eu estou fazendo dessa forma. Então a mobilidade diminuiu muito, a gente está resolvendo muita coisa pela videoconferência, tomando decisões, inclusive. E, rapaz, é uma coisa interessante isso, porque onde que a gente podia imaginar que a gente ia ficar resolvendo assuntos estratégicos até para a empresa, para cidades, né? Numa reunião online. Eu me lembro também que, no caso da educação também, vai fazer reunião com o coordenador de curso. Tira o coordenador lá, o cara fica um dia inteiro viajando para chegar aqui, juntar todo mundo para fazer uma reunião, isso acabou. A maior prova disso é a expansão do EAD, né? Isso acabou. Explodiu. Então, assim, realmente veio para ficar. E é interessante isso, que aí eu começo a sair menos de casa. Teoricamente era para poder vender menos moto, menos carro, mas eu preciso receber serviço. E aí vem o delivery e fala, me dá mais moto, não está conseguindo achar isso. E, quer dizer, então, que você hoje entrega menos do que você precisaria entregar? Eu não consigo atender as encomendas, nós estamos com encomendas acumuladas. O prazo médio para entregar uma motocicleta hoje, fico até sem graça de falar, mas na moral mesmo é de 4 a 5 meses se você me encomendar uma hoje. A situação hoje é essa. Aí o preço do usado dispara. O preço do usado dispara porque a pessoa às vezes não tem condição de esperar, está precisando por um motivo ou outro, ele parte para o usado. Você vende moto e você opera também? Você dirige moto? Já pilotei muito, muito motocicleta no meu uso, no dia a dia.
Não, esportivamente eu nunca usei. E também no turismo, que é um segmento importante do motociclismo, também eu nunca tive oportunidade ainda não. Mas pretendo fazer. O off-road eu não dou conta mais, já passou a minha época, mas o turismo eu tenho vontade de fazer. Esse pessoal que pega moto aqui, fica, sei lá, a semana inteira viajando e viaja muitos quilômetros. E quem usa e fala, me incentiva. Rafa, falta você precisava de vir, você vê o tanto que é bom. E eu, uma hora, quero experimentar. Eu fiz até pergunta sobre se você pilota moto, até porque eu quero voltar, nós vamos fazer um intervalo agora, primeiro bloco, vamos voltar no segundo bloco para falar sobre isso. Sobre essa questão Tem muita... De vez em quando a gente vê algumas tentativas governamentais, ou pelo Congresso, ou pelo Executivo, de frear um pouco a produção de moto, alegando questão de segurança, sabe? Porque dá muito acidente, essas questões todas. Quando, na verdade, eu acho que devia ter uma campanha de educação, porque a gente tem que pensar sempre no mais barato, no que é mais provável, né? Eu quero falar sobre isso. Não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Estamos conversando aqui com o Rafael José de Lima, empresário, e o papo está sensacional. Nós voltamos já já. De volta com o começo de conversa, hoje recebendo o empresário Rafael José de Lima Júnior, Rafa. Então, Rafa, vamos voltar nessa questão então. Te ouvir enquanto também piloto de moto e enquanto empresário, como que você vê essa questão de governo, às vezes, ficar tentando coibir o aumento da produção de venda de motos e alegando a questão da segurança, porque o número de acidente é muito alto, e realmente a gente sabe que é muito alto. Como é que lida com isso? O que você pensa a respeito disso? Muito bem, professor. Esse assunto eu acho polêmico, porque na verdade não é governo, é algum político que quer legislar e muitas vezes com regras e leis muito rasas, sem conhecimento, sem tentar entender o que está se passando. Se fosse assim, tinha que aplicar a mesma lógica para avião, para carro, porque tudo tem perigo. E o que ocasiona o risco mas na maioria das vezes, é a falta de cuidado. Viver é perigoso, né? A falta de cuidado. Viver é perigoso. Então, existem formas comprovadas de estar contribuindo para diminuir isso aí. E isso preocupa muito. Com certeza, isso preocupa todos nós. Eu, não só como revendedor, mas como cidadão, como pai, amigo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente está inserido nisso aí, nós estamos alertas para isso aí. Enquanto fornecedor do produto, como é que você imagina que você possa ajudar nisso? Quer dizer, Honda, ter uma educação de trânsito, exatamente, alguma coisa que ajude a prevenir? Exatamente. A Honda, como principal produtor de motocicleta, ela se preocupa em todos os âmbitos, principalmente na área de segurança. Emissão de poluentes, segurança, tecnologia, ela é a vanguarda do motociclismo mundial, né? Esse programa que chama Curso Técnicas Avançadas de Pilotagem Defensiva, isso existe desde 2004. Eu já cheguei a construir aqui em Caratinga um centro de pilotagem defensiva, com sala de aula, com treinadores, com repassadores, pessoal treinado pela fábrica. Foi uma experiência vitoriosa. O treinamento piloto foi feito na frota da Ambev na época. A Ambev era o maior frotista na época, tinha em torno de 5 mil motocicletas. E esse treinamento foi aplicado nos motociclistas da Ambev. Chegou a reduzir, professor, mais de 80% na época o nível de acidentes com esses usuários. E isso foi repassado para todos nós. Todos os concessionários tiveram que aderir a esse programa. E a gente foi muito além. A gente chegou a construir o centro de pilotagem, onde é a motopista hoje, ao lado da fábrica da Líder. Infelizmente, não tivemos a adesão. Nós oferecemos tudo grátis para a comunidade. Na época, o governo municipal, o prefeito na época, a polícia militar, toda a parte envolvida nisso aí. Treinar o pessoal, treinar o motociclista. Treinar o motociclista. O único que ainda mandou alguns para fazer curso com a gente foi a CEMIG na época, que mandou alguns motociclistas, nós demos curso para alguns da CEMIG. Isso é uma experiência comprovada, que com certeza diminuiria muito o acidente. A maioria dos acidentes, você sabe, é imprudência. É imprudência. E é triste, porque todo dia você Falta de treinamento, desculpa. Né? Falta de treinamento e imprudência. Todo dia você vê um motociclista no chão, uma moto quebrada. É uma realidade. E
o perfil do motociclista mudou, porque aí você vê agora também meninas, né, porque a mulher passou também a dirigir e às vezes é só falta mesmo de um treinamento sobre algumas regras, né, básicas, por exemplo, como não cortar pela direita, sei lá, de dar seta para virar. Quem está nos assistindo agora e é motorista de carro, certamente sabe o que eu vou falar agora sobre a questão da Catarina Cimini, por exemplo. Quem vem do viaduto, passa debaixo do viaduto, vai fazer a conversão à esquerda, vai pegar a BR. Ali, assim, as motos surgem numa rapidez muito grande, então, assim, não tem um controle de velocidade, eu não vejo uma preocupação também de município, de órgãos responsáveis por isso, no sentido de coibir um pouco, né, essa questão dessa maneira. Agora, o que eu sei também, entendo, é que não adianta a gente ficar com raiva do motociclista, porque assim, veio para ficar, é necessário, o trânsito é muito melhor, quanto mais moto é menos carro, o trânsito flui com mais rapidez, né? E sem falar com a questão ambiental, né? Porque hoje realmente é onde a diferenciação disso, né, Rafa? Exatamente. A Honda, para você ter ideia, a Honda já aderiu aos programas internacionais do nível de emissão. Nem são as exigências do Brasil, não. Do mercado europeu, que é o mais evoluído, que é o mais exigente. Em termos de emissão. Eu falei sobre a mulher. Parece que nós temos hoje, eu não sei se esse número está atualizado, mas me parece uns 10 milhões de mulheres autorizadas a pilotar motos. Teriam 10 milhões de motociclistas, né, mulheres. Quando fala em carro, por exemplo, é sabido, até o seguro dá um desconto maior quando o carro está no nome da mulher, porque a mulher é mais prudente. Você percebe isso também em relação à motocicleta? Eu não tenho os números, mas eu tenho a sensação. Eu também penso igual você. Eu acho que sim. Eu acho que as mulheres são mais prudentes. São mais cuidadosas. São mais prudentes, né, no trânsito. São mais... Principalmente as mulheres que pilotam motocicleta. Bacana. Eu queria falar um pouco agora sobre essa questão do consórcio. Porque você tem um case importante, né, na sua empresa sobre isso. E que, aliás, a minha mãe era cliente sua, minha mãe já faleceu, mas tirou 3 motos com você lá, viu? Era o investimento dela. Ela falava, vai sair a minha moto, e saía. Conta para nós essa experiência. Essa experiência é fantástica, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu sou cliente do sistema de consórcio desde os 16 anos de idade, já tive experiência com isso desde os 16, e acho uma ferramenta revolucionária, embora antiga, mas ela está sempre moderna. O consórcio está cada vez mais inserido na nossa realidade, porque ele é imune a governos, ele é imune a crises, porque ele não tem juro, ele é uma cooperativa, ele democratiza o crédito. É assim que eu falo, a formação do grupo de consórcio. É a união de pessoas com a mesma finalidade, para adquirir um bem. A gente usa esse recurso para pagar o bem de alguém. E no final todo mundo sai contemplado. Então nós começamos com o consórcio desde o primeiro dia da nossa concessionária. Trabalhamos um tempo na informalidade, conseguimos em 2004 a carta patente do Banco Central. Hoje nós somos uma entidade financeira reconhecida pelo Banco Central do Brasil e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. E já tivemos a felicidade de contemplar mais de 20 mil motocicletas só nesse segmento. Nós somos um case de sucesso na área de consórcio, tanto na gestão, na credibilidade, na administração de grupos. Isso é uma coisa que eu sou apaixonado. E, inclusive, se você me perguntar o que você pretende expandir, eu pretendo expandir a minha administradora de consórcio a nível nacional, porque ela sempre foi regional. E a nossa experiência e a nossa credibilidade junto ao órgão fiscalizador, que é o Banco Central, ano passado nós tivemos autorização para administrar, inclusive, grupos de consórcio de imóveis. Então nós estamos expandindo a nossa carteira para administração de imóveis. Bacana. E há quanto tempo está funcionando já esse grupo de consórcio? A carta patente foi em 2004, nós começamos a administrar os primeiros grupos em 2005, mas a experiência nossa com o consórcio é desde 94. Mas com a carta já funcionando 18 anos, quase 20 anos. Exatamente. É um período muito grande e que reforça ainda mais a credibilidade, né? Credibilidade. Virou uma moeda. A pessoa hoje aqui em Caratinga, na região, ele fala assim, eu tenho uma carta de crédito do consórcio do Rafa. É moeda de troca, graças a Deus, a credibilidade do público. É um trabalho que foi bem feito ao longo do tempo e a gente está colhendo os frutos hoje. Quando a gente entra nessa questão, por exemplo, dessa demora, da possível demora para entrega em função de problemas externos, né? O consórcio também entra nessa, quer dizer, eu fui sorteado e eu posso também realmente, aí não tem jeito, o cara já é avisado que
vai demorar para receber a moto dele. Vai demorar para receber em função... Só que só tem uma diferença. O crédito dele está sempre aplicado nos melhores fundos de rendimento. Ah, muito bem. Então ele não perde. Se aumentar lá, o valor dele está sendo corrigido. Exatamente, está sendo corrigido. Ah, bacana demais, né, rapaz? Porque é uma maneira melhor para guardar dinheiro, né? Para guardar dinheiro. Porque o consórcio é para todos. Tem gente que tem dificuldade de falar, não consigo fazer poupança. Faz o consórcio, né? Porque se paga todo mês, é um dinheiro que é seu e que é uma coisa certa que vai chegar para você, né? Eu falo por experiência própria. A minha mãe mesmo não ficava com a moto, que ela não diria a moto, mas era uma facilidade, que ela recebia aqui, pegava a carta de crédito, já vendia, para quem queria tirar a moto, já pegava o dinheiro, era uma rapidez danada. O consórcio possibilita isso tudo, professor. Na verdade, eu falo por experiência própria. No começo da minha vida, eu não tinha muita disciplina para guardar dinheiro. A gente vivia num mercado de muita inflação e muita insegurança do governo. Eu resolvi investir tudo em consórcio, investi muito em consórcio e adquiri patrimônio, porque eu tinha muito veículo pago, eu pagava consórcio na Caratinga Autopeças, eu pagava na Minasvel, eu pagava na Auto Motobras, na Chevrolet, e fui juntando. No final eu tinha veículos que protegiam o valor do meu dinheiro e troquei muito carro em troca de imóvel. Eu tenho um patrimônio que foi constituído em grande parte através de consórcio. E hoje a gente tem o consórcio de imóvel, então a pessoa que optar por constituir um patrimônio sem pagar juros, com parcelas que cabem dentro do orçamento dela, democraticamente, a melhor forma. Não tem outra ferramenta igual ao consórcio. Bacana. Muito bom. Vou fazer um rápido intervalo. Não sai daí, conversa muito interessante com o empresário Rafael José de Lima Júnior. Nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que está chegando aí agora, pode acompanhar aí um final de conversa aqui sensacional com o empresário Rafael José de Lima Júnior, o Rafa. Rafa, queria falar um pouco agora do começo dessa trajetória bonita sua de empreendedor, né? E eu me lembro, né, garoto, seu pai, né, meu pai trabalhava no Posto Caratinga, seu pai já tinha um Posto São Rafael ali, né? E você já ficava lá no pátio, ajudando e vendendo alguma coisa por sua conta. Conta um pouco disso aí, dessa história sua, que eu acho ela bacana. Isso aí começou em 78, professor. O nosso primeiro CNPJ, que eu nunca esqueci, você sabe que o primeiro a gente não esquece. Não esquece. Eu tenho na minha memória até hoje. E ali a gente tinha uma loja de vender acessório para caminhão. E isso foi a minha iniciação no comércio, né? Com a orientação e com o exemplo que o meu pai sempre deu a todos os filhos e a todos os amigos que o conheceram na época. Tiveram o privilégio de conviver com um comerciante tão habilidoso e tão dedicado quanto o Rafael Lima. Eu me lembro perfeitamente o exemplo que eu tenho de dedicação total ao cliente, eu aprendi com o Rafael Lima, meu pai. E nós estamos falando de 40 anos atrás. 40 ou mais. Ele já tinha essa preocupação. Dedicação total. Preocupação de deixar o cliente satisfeito, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito marcante na trajetória dele. Você chegou a vender carro também? Exatamente. Dali eu comecei a comprar e vender veículo na rua, na porta, no pátio do posto, em feiras, feira de Patinga. E nessa época também eu tive o privilégio de ter uma parceria com o Canarim Pai. O pai. Canarim Pai, que pai do Léo. Que é um cara que também eu me espelhei muito nele. A parte de resiliência e de atendimento e de habilidade comercial eu devo muito ao Canarim. Eu aprendi muita coisa com ele e é um cara que eu sou fã dele. Bacana. O Canarim é um exemplo mesmo nessa área de negociar. Exato. Muito habilidoso. Habilidoso demais, educado demais, né? Até para poder cobrar o sujeito ou falar um não, ele tem aquela habilidade especial. No jargão comercial, ele é um jeitoso, né? Ele é um cara jeitoso, né? Bacana, Canarim. É um cara jeitoso. Exato. E daí para a moto? Como é que foi esse salto aí para a moto? Eu vou falar o terceiro personagem, que é uma casa engraçada. Na época, o meu pai era o franqueado da Yamaha em Caratinga. Todos devem lembrar disso. Meu pai, meu irmão, Ataídio, com a sociedade com o Mário Lúcio, que era filho de São João do Tino, que era o prefeito. E a gente sofria bastante, porque o concessionário da Honda era bem pertinho da concessionária da Yamaha e a gente apanhava feio, era difícil. O mercado de Caratinga é apaixonado pela Honda, então eu tive essa experiência dura com isso aí, eu assisti isso aí. Eu era menino, mas eu sabia que a gente apanhava. O Franklin era o dono da Honda,
desde a fundação em Caratinga, e eu tinha um bom relacionamento com ele. É um cara também que eu tenho ótimas lembranças dele, sempre foi um amigo meu, me tratava muito bem e falava, um dia você pode vir a ser dono dessa concessionária. E isso acabou acontecendo em 93. Ele chegou e falou, ó, o negócio está aqui, eu não quero continuar mais, e está em baixa, mas se tivesse em alta, você não tinha condição de me comprar, aproveita agora e compra. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, puxa vida, eu estava com um mercado até bom, eu já tinha bastante domínio do comércio de automóvel novo e usado. Eu já tinha, inclusive, botado uma loja na Olegário Maciel. Certo. E fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, a oportunidade realmente é essa. Se tivesse em alta, o Franco não ia me vender e eu também não teria condição de comprar. Eu vou aproveitar, eu vou correr mais esse risco, porque o risco está colado no empreendedor. O empreendedor, o risco anda junto com ele. E eu assumi mais esse risco na época. Muita gente questiona, o que é isso, que aventura é essa, como é que você vai entrar num negócio que estava fechado, a concessionária não existia. Então eu comprei o fundo de comércio dele. Mas que tinha um nome, né? Tinha uma marca, tinha uma marca, tinha uma marca. Eu falei, poxa, eu vou arriscar, porque você sabe disso, o mercado é cíclico. No mundo inteiro, a gente todos sabe, o mercado ele tem fases. Então eu falei, quem sabe eu vou surfar numa época, numa onda boa, quem sabe ele está mudando agora. E com o apoio e o incentivo do Franklin, eu assumi a responsabilidade e o resto é história, gente. Graças a Deus, é história de sucesso. Bacana demais, né, rapaz? É interessante. E a sua empresa tem uma alteração no nome dela? Era Rafa Motocar e hoje está Rafa Moto, é isso? Isso. Conta para mim. Na época, essa insegurança toda, aí eu não vou abrir mão do meu negócio de automóvel, porque eu já estou bem evoluído no mercado de automóvel. Vou colocar Rafa Motocar, que as pessoas vão associar. Ele tem moto e tem carro. E isso foi até 2004. Em 2004 eu falei, ó, pendurei a chuteira, não vou mexer com o mercado de automóvel. Não quer saber de carro mais, não? Não quer saber de carro mais. A minha intenção é ser cada vez melhor em duas rodas, e é o que a gente está tentando fazer até hoje. Bacana. A sua empresa hoje, você está aqui, tem loja de Caratinga, tem em algum outro lugar aqui na região? Nós temos hoje a concessionária de Caratinga e temos filiais em Inhapim e filial em Ipanema. Certo? E no grupo familiar, nós temos ainda concessionárias em São João del Rei e em Barbacena. Bacana. Rafa emprega quantas pessoas hoje? Quantos empregos diretos e quantos indiretos aí? Já empregou muito mais, mas cada vez mais as máquinas e os sistemas estão substituindo pessoas. Mas aí isso muda de lugar. Mas precisa de pessoas também. Já chegamos a ter mais de 300, hoje empregamos 120. Bacana, mas tem 100 empregos diretos. 120 empregos diretos. Mas então aí você pega aí 5, 6 pessoas por cada um, você tem quase 1000 pessoas dependendo aí. Exato. Bacana demais. A geração de emprego boa e que movimenta muito, né? Exatamente. Movimenta o mercado. Estão dando a nossa contribuição, né, para a comunidade, para o mercado, e isso é muito importante. Quando olha assim, o seu jeitão empreendedor para o futuro, o que você pensa assim, para o seu negócio? Para o nosso negócio. A nossa empresa é familiar, né? A gente vai continuar. Eu já fiz meus sucessores, graças a Deus. Seus filhos já trabalham com você lá? Fui muito feliz nesse aspecto. Eu tenho 2 filhos muito bem criados, são trabalhadores, empreendedores, e me enche de orgulho e estão me sucedendo. Então, esse nome ainda vai continuar por muito tempo, se Deus quiser. Bacana. E política? Tem vontade de mexer com política? Caratinga? Não tem vontade? Como é que você enxerga o cenário hoje nacional? Podemos falar sobre isso? Aproveitar aí? Política é um grande incômodo, gente, porque a gente vê as coisas acontecer e acha difícil ficar parado, ficar assistindo só. Eu não vou dizer que eu entro de novo, que eu entraria, Geninho, porque isso não depende só da gente, depende de todo um contexto, mas se eu precisar de entrar, por necessidade, inclusive, eu entraria. Necessidade de ver a coisa mudar, de ajudar, de emprestar o seu conhecimento, o meu conhecimento, a minha experiência. E de entender que a política também tem que ter gente séria nela, né? A gente não pode ficar pensando que... Não pode ficar pensando que a política não é para mim, não, deixa para os outros, não pode ser assim. Política inclusive, é coisa boa, a gente precisa dela, ela tem que acontecer direito. Né? Se não for para participar diretamente, apoiar bons candidatos, bons quadros, bons nomes, que isso é o mais importante. A política é muito importante. Com certeza. Ô, Rafa, tenho que te agradecer muito por você ter arrumado tempo da sua agenda para vir aqui bater um papo conosco. Foi uma conversa bacana, tenho certeza que os telespectadores, os internautas ficaram muito satisfeitos.
Mas antes de encerrar, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Vai se dirigir para essa câmera aqui, ó. Deixa um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para o nosso internauta. É com você. Muito obrigado, professor. Eu sou seu amigo desde a infância, é um prazer muito grande. Eu estou aqui num bate-papo descontraído, talvez não gaste nem 1 minuto para fazer as considerações. Eu só quero agradecer aos nossos amigos, aos nossos clientes, que nessa minha trajetória de vida empresarial e na comunidade Caratinga, sempre me prestaram muito prestígio, muito apoio, a minha família e a todo o sistema operacional que toca esse empreendimento que está aqui hoje, que é um sucesso para Caratinga e para toda a nossa região. Fico muito feliz em participar e estou sempre à disposição. Só aproveitando o gancho, a pessoa que está nos assistindo, que ainda não teve a oportunidade de fazer um consórcio e certamente vai entender que isso é um bom investimento para fazer, procura quem, procura onde, você tem um Instagram, tem um endereço? Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, temos o nosso site. Hoje a internet é um grande canal de venda, www.rafaconsórcio.com.br www.rafamoto.com.br. Bacana. E você já colocou 50 mil motocicletas na região toda aqui, né? Que ninguém fique te xingando também não, porque quando moto sair atravessando na frente de carro, não, né? Não, por favor. Nós estamos à disposição para ajudar, Por favor, para ajudar e para poder orientar. E os motoristas também, na verdade, assim, o motorista do automóvel também precisa ter um pouco também de paciência e de entendimento, porque às vezes ele não enxerga a moto como um veículo. Né? E na verdade ela é um veículo que também precisa ser respeitado, você não pode sair também jogando ela para o lado, tem essa questão toda aí, né? No trânsito e na vida em geral, gente, a gente tem que ter muita prudência e muita paciência para ter vida longa. Obrigado, Rafa. Estamos caminhando para o final de mais um Começo de Conversa. Você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.